Salve, salve, galerinha concurseira! Salve, salve, galerinha EP, a galerinha mais preparada do Brasil. Professor Emanuel Tadeu na área, para a gente falar de um assunto muito interessante, não é? Que é conceito de Constituição e esse conceito das suas acepções sociológica, política e jurídica. Mas eu nunca ouvi falar nisso aí. É realmente para quem está estudando, para quem estuda PM, não é? PM praça, realmente é um assunto que geralmente você não encontra, não é? Em concursos para PM, tá? PM oficial você já encontra. Inclusive eu dei aula sobre isso aqui, a aula que eu vou dar hoje, que eu estou dando agora para vocês. Eu trabalhei em CFO, no CFO, tá? Eu trabalhei no CFO daqui de Pernambuco. Mas geralmente cai mais para carreiras em tribunais, Ministério Público, né? Então, fazenda, quem vai fazer fazenda, e às vezes cai para agente de polícia civil, guarda municipal, algumas guardas cai. Não é comum, mas às vezes cai. Então, se cai, a gente tem que estudar, não é isso? É um assunto gostoso, né? É muito filosófico, vou dizer para vocês, logo de cara. É muito filosófico, mas é legal, tá? Mas é muito legal, tá? É muito legal. É filosófico, mas tranquilo, não é? Aí pra gente estar estudando eles aí, tá? Então, quem gosta de história vai se identificar aqui com esse assunto, tá? Veja como história é interessante, né? Para direito constitucional, se você tem uma base de história, cara, você tá perfeito, tá? Então vamos lá, vamos suave na nave, vamos trabalhar, vamos produzir. Então veja, Constituição. O que é Constituição? Então, o termo Constituição possui diversos significados, sendo todos eles ligados à ideia de modo de ser de alguma coisa. Peraí, mano. Modo de ser de alguma coisa? Não entendi o que quer dizer essa ideia de modo de ser alguma coisa. Meus amigos, vejam. Constituição, não é? Lembre-se que a ideia de Constituição, ela não surge da noite para o dia. Né? Primeira ideia. A ideia de Constituição é a ideia de que eu vou criar uma norma, não é? Um estatuto que garanta a transformação do Estado. Essa era a ideia. Por isso que as primeiras constituições realmente escritas surgem somente com as constituições francesa e americana. Né? Foram os dois países que tiveram essa ideia de dizer, a gente tem que criar um conjunto de normas fundamentais e supremas, não é? Aí você vai ter Estado que esse conjunto de normas supremas podem ser escritas ou não, tá? Então você não só tem constituições escritas, eu disse que as primeiras constituições escritas são francesa e americana. Ixi Maria, esqueci de colocar no silencioso aqui, não é? E então você tem as primeiras constituições escritas, mas você também tem constituições costumeiras, né? Como é a Inglaterra, que é aquela constituição que vai passando de pai para filho. Então,
a ideia tanto dessa Constituição escrita ou não escrita é buscar o quê? Uma criação, uma estruturação e uma organização política e jurídica do Estado. Dizer, ó, essas normas aqui vão servir para isso. Isso é a ideia de Constituição. Claro que, em relação a uma Constituição escrita, né, a maioria dessas constituições escritas, você tem uma ideia de hierarquia, que a gente vai ver quando a gente for ver as concepções, o conceito jurídico, né, de Hans Kelsen. Mas a ideia é esse, né? A ideia é que essa Constituição busca um estatuto de poder que garanta essa transformação do Estado, tá certo? Ou seja, essa Constituição, que a gente vai ver, né, é um documento essencial, imprescindível. E a gente vai ver que todo Estado possui essa Constituição. Todo Estado deve ter uma Constituição, seja ela escrita, seja ela não escrita. Tá certo? Tranquilo? Então vamos lá. Então, segundo aqui, você tem, e sendo modo de ser e por extensão de organização interna de seres e entidades, como eu disse, né? De organizações internas de seres e entidades. Tá? No sentido amplo, todo Estado possui a Constituição, como eu disse a vocês. Porque se a gente está falando de estruturação, então todo Estado tem que ter. Né? Seja ela escrita, seja ela não escrita. No sentido de lei fundamental, a Constituição é a criação e organização dos elementos essenciais do Estado. Deve ser entendida como lei fundamental e suprema do Estado que rege sua organização política jurídica. Então, isso é a ideia de Constituição. Em suma, o que a gente pode ter como conceito de Constituição é a reunião das normas que organizam, não é, os elementos constitutivos do Estado. Então, Constituição nada mais é que uma reunião de normas que organizam os elementos constitutivos do Estado. Tá certo? Então, isso é a ideia de Constituição que eu queria trazer para vocês. Só que tem o seguinte, né? Essa ideia de Constituição, se eu partir da premissa de que a definição precisa desse vocábulo Constituição, bicho, é uma tarefa muito árdua, né? E durante muito tempo, você tem vários filósofos, né? Vários filósofos que vêm trazendo, o que se entende por Constituição. Então você tem muitas bases teóricas, né, para definir aí a conceituação adequada da Constituição. Mas veja, e por que isso? E por que isso? Porque simplesmente, o que eu tenho que entender é que a Constituição é um movimento histórico, é um movimento de evolução. Tá? Não foi assim, como eu disse. Ela foi evoluindo nos seus conceitos, né? No seu trato. Então, os primeiros caras a pensarem, estava lá no século XIX, né? Pensaram como seria essa Constituição. Então, nesse sentido, você tem um conceito sociológico, político e jurídico. E aí, como cai em prova isso? Como vai cair em prova isso, Emanuel Tadeu? Simples. Ele vai colocar um conceito e vai dizer se esse conceito é sociológico, político, jurídico, ou o autor, ele muda o autor, vai dizer, pronto, Fernando La Salle é o teoria, né? Aquele que fez a teoria do sentido sociológico. Aí ele coloca Fernando La Salle, elaborador da teoria do conceito político de Constituição. É isso que a banca faz essa mistura. Então,
É isso que você... Então, passa a ideia de que você tem que decorar, tá? Então, vamos lá. Então, vamos para o primeiro. Então, você tem 3 sentidos, sociológico, político e jurídico, não é? E vamos primeiro ao conceito sociológico, que é aquele que associa ao grande alemão Ferdinand Lassalle, né? Então foi o autor, não é, desse conceito de constituição nesse sentido sociológico, Ferdinand Lassalle, que em sua obra, nome da obra que ele baseou o conceito em sentido sociológico foi A Essência da Constituição. Então, nessa obra, ele sustentou que seria o produto da soma dos fatores reais de poder que regem a sociedade. Então, para ele, a Constituição nada mais é que um produto da soma dos fatores reais de poder. Pô, Emanuel, o que é isso? O que é isso? Para Lassalle, os fundamentos sociológicos da Constituição são fatores reais de poder, constituídos pelo conjunto de forças politicamente atuantes na conservação das instituições jurídicas vigentes. Então, para Lassalle, a Constituição é feita pelas pessoas que possuem o poder. Por isso que ele chama soma dos fatores reais de poder. Então, para ele, é aquela turma que, eu vou fazer uma Constituição para preservar, os meus poderes, né? E ele faz essa preservação dos seus poderes, né, de forma legal através da Constituição. Então, por isso que ele coloca monarquia, aristocracia, grande burguesia, né? Então, oposta a essa, né, você tem aí a Constituição escrita ou jurídica, que é o incorporado num texto escrito, esses fatores reais de poder os converte em instituições jurídicas. Todavia, essa Constituição escrita não passa de um mero pedaço de papel. Então, para ele, né, além de... Para ele, essa ideia de Constituição, não é? Vem dos fatores de poder. Ou seja, isso significa que a Constituição é para o autor o resultado desse embate de forças vigentes, não é? No contexto social. Como assim? Como assim? Ora, você tem você teria um embate, não é? Você teria um embate entre um texto escrito e os fatores reais de poder, né? Estes últimos sempre prevalecerão, cara. Então deverá a Constituição escrita sempre se manter em uma consonância com a realidade. Então a ideia de que a Constituição busque sempre uma consonância com a realidade. Porque se eu crio essa Constituição e esses fatores reais de poder permanecem, o que é que eu vou ter? Apenas uma folha de papel. Por quê? Ela será esmagada, não é? Ela será esmagada. Então, ele sempre dizia, né? Aí tem uma metáfora que Lassalle dizia, que dizia o seguinte: pode os meus ouvintes no seu quintal, podem os meus ouvintes plantar no seu quintal uma macieira e segurar no seu tronco um papel que diga: esta árvore é uma figueira. Bastará esse papel para transformar essa figueira o que é macieira? Preste atenção, ele dizia, o cara lá plantou no quintal a macieira, né? E segurou no tronco essa árvore a figueira. A macieira, mas botou lá no papel.
é uma figueira. Então, ele disse, bastará esse papel para transformar essa figueira no que é macieira? Não, naturalmente, né? E embora conseguisse que seus criados, vizinhos e conhecidos, por uma razão de solidariedade, confirmasse a inscrição existente na árvore do que o pé plantado era a figueira, a planta continuaria sendo o que realmente ela é. Quando dá fruto, você é o quê? Maçã. Então, destruiriam essa fórmula, produzindo maçãs e não figos. Então, essa é a ideia. Então, se eu tenho uma Constituição, ela tem que observar o quê? A realidade. E não ser baseado nos fatores reais de poder. Porque, senão, ela vai ser um simples pedaço de papel. Beleza? Tranquilo? Aí a gente tem o que? O seguinte, já para o nosso, Carl Schmitt, que vê a Constituição como sentido político, ele diz o seguinte, ele elaborou a chamada sua obra, né, a teoria da Constituição, ventila um novo olhar sobre o modo de se compreender a Constituição. Não mais essa Constituição arraigada à distribuição de forças na comunidade, ou seja, o poder, as pessoas que têm poder, as pessoas que não têm poder, como La Salle via, não é? Essa briga aí. Né? Agora corresponde à decisão política fundamental, que o poder constituinte reconhece, pronuncia ou impõe uma nova existência política. Então, para ele, sob o prisma político, portanto, pouco interessa se a Constituição corresponde ou não a fatores reais de poder. O importante é que ela se apresente enquanto produto de uma decisão de vontade que se impõe, que ela resulte de uma decisão política fundamental oriunda de um poder constituinte capaz de criar uma existência política concreta, tendo como base uma normatividade escolhida. É interessante que ele disse, não existe esse negócio de briga entre poderes. Não. Você criou a Constituição? Criou. Então, meu amigo, ela é que deve reger. Não é? Não importa, não é? Não importa se existem poderes, não é? Ali, não importa se existem pessoas sem poder nenhum. O que importa é o seguinte, que aquilo que foi feito ali, não é? É fruto de uma decisão. E essa decisão, ela se impõe, ou seja, é uma decisão de todos. E essa decisão de criar, que foi criada a Constituição, ela deve ser imposta. Acabou-se. Né? É mais interessante, né? A concepção de Carl Schmitt. Né? Por quê, bicho? Acabou-se, né? Ele ventila, ele busca um novo olhar sobre o modo de se compreender a Constituição. Ou seja, ele diz, a Constituição não é mais baseada em uma distribuição de forças entre um poder e outro, não é? Você tem a Constituição agora corresponde a uma decisão política fundamental que o poder constituinte, que é o povo, reconhece e pronuncia ou impor uma nova existência política. Ou seja, opa, meu amigo, essa é a norma que vai regir. Acabou-se. Acabou-se. Né? Então, como é que se diz? É um ponto, né, mais interessante para ser observado do que anterior. E por último, que é aqui o Brasil, né, contempla, né? Que é a Constituição em um sentido jurídico, que foi aqui do nosso querido Hans Kelsen. Né? Então, Hans Kelsen, aí vocês vão, quando eu colocar aqui a ideia, vocês já vão, né, visualizar. O autor dessa teoria sustenta que o jurista não precisa se socorrer à sociologia ou da política, ou seja,
O jurista não pode ir para um conceito sociológico ou político para buscar o fundamento da Constituição, pois o fundamento da Constituição, ele está no plano jurídico e não político ou sociológico. Ele é mais pragmático, né? Muito mais pragmático. Então, na percepção jurídica, a Constituição se apresenta enquanto norma superior de obediência obrigatória que fundamenta e dá validade a todo o restante do ordenamento jurídico. Pô, é o que chamamos de a teoria, né, pura do direito. Ficou conhecida como a teoria pura do direito. E você, como é que você encontra isso aqui? Meu amigo, isso aqui, ó. Ele disse que dentro de um Estado você tem uma pirâmide de normas, onde a Constituição está. Eita, tá errado aqui que eu botei Constituição Federal e em alguns países você não tem Constituição Federal, né? É Constituição. Então deixa eu botar. Mas a ideia aqui é o seguinte, que você tem uma pirâmide de normas onde a Constituição está lá acima. Aqui você tem as leis e aqui você tem outros atos. Emanuel, cadê os tratados internacionais? Olha, lembre-se que esse cara é do século XIX, então não existia esses tratados internacionais, né? Hoje a gente coloca tratados internacionais de direitos humanos aqui, como chamada norma supralegal. Mas entenda, a gente está falando de uma concepção do século XIX, onde não existia isso aqui. Então, para o nosso amigo Hans Kelsen, você tem uma hierarquia de normas, onde a Constituição está no topo e todas as outras normas estão abaixo dela. Quando ele diz que essa norma deve servir como fundamento e dar validade, ele está dizendo, ó, um código penal não pode, se eu crio uma lei penal, através do Código Penal, essa lei penal não pode ir contra a Constituição, não. Então, por exemplo, a Constituição diz que a maioridade é de 18 anos. De 18 anos. Não pode a lei penal dizer que a maioridade passa a ser 16 anos. Porque essa lei seria inconstitucional, que vai de encontro com a Constituição. Não é? Então é a Constituição que dá fundamento e validade para as outras normas. Então, quando eu faço uma lei, eu tenho que olhar para a Constituição. Se essa lei não está indo de encontro à Constituição. Tá certo? Então, é a norma que a gente utiliza aqui, né? Então, Kelsen estruturou o ordenamento de forma estritamente jurídica, baseando-se na constatação de que toda norma retira sua validade de outra, que ele é imediatamente superior. Então, veja, a ideia aqui, que em relação aos atos normativos, bora pegar, fazer essa pirâmide de acordo com os dias atuais. Para você ver essa ideia aqui, que toda norma retira a sua validade de outra, que ele é imediatamente superior. Veja, Constituição Federal, aqui eu posso fazer, que eu estou falando do Brasil, tratados internacionais de direitos humanos, leis e atos normativos. Veja, que a Constituição é superior a todas essas normas. Já o Tratado Internacional de Direitos Humanos é chamado de norma supralegal. O que é uma norma supralegal? É aquela que está hierarquicamente inferior à Constituição e hierarquicamente superior às leis. E as leis estão hierarquicamente superiores aos atos normativos. Exemplo de atos normativos, resolução, portaria e assim sucessivamente. Tá certo? Então, essa é a ideia. Então, o que a gente tem outro? A gente pode resumir os conceitos. Para La Salle, a Constituição Real é formada pelos fatores reais de poder. Para Carl Schmitt, essa Constituição é uma decisão política fundamental. E para Kelsen, é uma lei. A lei mais importante do ordenamento jurídico e o pressuposto de validade de todas as leis. Então, com isso, terminamos aí essa parte teórica aí, não é? Dos conceitos de Constituição, não é? E do conceito de Constituição. Veja que é muita história, né? Suave da nave, fé, força e foco na tua aprovação. Valeu!
Opa, cadê o negocinho aqui? Eita. Aqui.